Quero convidar os irmãos a abrirem, por favor, a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Essa é uma palavra que Deus tem nos dado recentemente. Eu gostaria de compartilhar aqui. E essa palavra, a partir de Gênesis, do capítulo 12, verso 1 a 3, na verdade ela responde a uma pergunta. E deixa eu jogar aí a pergunta no seu colo. Como que Deus edifica grandeza na vida de alguém? Como é que Deus nos leva para experimentar grandeza, conquista, superação, vitória, fruto, satisfação interior, relevância, significado? Como é que Deus nos leva a isso? E antes de entrar nesse assunto, eu quero dizer logo de cara que todos nós, sem exceção, nós não gostamos de mediocridade. Nós não gostamos de coisas pela metade, tacanha, pequena, fajuta, ruim, de segunda classe. Nenhum de nós. Você foi feito com uma semente divina para o melhor, para a grandeza. E é interessante que o chamado de Deus, nesse texto aqui, para Abraão, que é o pai da fé, é o iniciador dessa estirpe de gente. Deus promete para ele grandeza, e Deus o desafia para grandeza. E quando eu falo de grandeza, não me refiro a megalomania, não me refiro a cobiça, eu não me refiro àquele tipo de mentalidade que nunca as coisas estão boas, que não há gratidão no coração. Não é isso, mas é maximizar todo o seu potencial de vida, de unção, de talento, de energia, de inteligência, de capacidade, de conquista, de frutificação. Deus nos chamou para esse máximo. Deus nos chamou para ativarmos o máximo. Deus nos chamou para esse nível de vitória. E pegando emprestado ali uma parábola de Jesus, quando ele fala da parábola do homem que edificou uma casa sobre a rocha e o outro que edificou sobre a areia, na verdade, que casa é essa? Será que Jesus está falando de projeto de engenharia naquela parábola? Será que ele está preocupado com vigas, com estacas, com alicerces, com parede de alvenaria, de tijolo, telhas de barro? Será que Jesus está preocupado com isso? Que casa era aquela? Aquela casa é o seu projeto existencial. Cada um de nós aqui está construindo uma casa. A sua casa, sua vida, sua casa são seus investimentos existenciais, de relacionamento, de família, de filho, profissional, de responder a Deus, de frutificar, de liderar, de aceitar o desafio de crescer e superar limitações, incapacidades, falhas. E é interessante que quando o Senhor fala sobre essa casa, na verdade ela refere-se ao projeto de vida que cada um de nós tem. E Abraão aqui, capítulo 12 de Gênesis, não era diferente. Ele tinha sonhos. A Bíblia mostra aqui que ele já tinha uma família, havia relacionamentos, havia vínculos. Esse era o lugar onde ele cresceu, desde criancinha, aprendeu a andar ali, os primeiros amigos, todo tipo de convívio com a família, com tios, com parentes, com gente amada, os primeiros amigos e os relacionamentos mais significativos, ele viveu ali. E Deus o chama em algum momento para construir grandeza. Eu quero dizer para vocês, Deus não chamou a igreja dínamos para coisas pequenas, tacanhas, ruins, de segunda classe. Eu quero estender isso para você como pai de família, como mãe. Deus não chamou seus filhos para coisas de segunda classe. Deus não chamou seu casamento para um casamento ruim, de segunda classe. Deus não nos chamou para um tipo de liderança fajuto, pequeno. Deus nos chamou para algo que o glorifica. Eu quero te falar, Deus é grande, Deus é imenso, Deus é onipotente, Deus é todo poderoso, Deus é infinito.
E Deus nos chamou então para essa grandeza. Quando nós entendemos isso, irmãos, essa capacidade, melhor dizendo, essa disposição para a grandeza, deixa eu te falar, vai mudar o seu comportamento, vai mudar a sua maneira de encarar a vida, vai mudar a sua maneira de enxergar cada segunda-feira, vai mudar a sua maneira de se relacionar no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua parentela, na sua liderança. A postura muda. Por quê? Porque mudou a fonte, mudou a percepção da realidade. Interessante, estava lá Abraão, tranquilo, quietinho na sua vida, em Ur dos Caldeus, uma região correspondente ao Iraque, nos dias de hoje. Estava lá, vida normal, construindo a sua casa, sua família, casado, com todos os seus projetos, seus sonhos naturais, as coisas que todo casalzinho sonha, toda moça que casa sonha, todo rapaz que constitui uma família sonha. Estava ali Abraão, e um dia ele tromba com Deus, e aquilo muda, subverte todo o seu projeto existencial. E é interessante que, como pai da fé, isso se estende para nós, para você, para mim, para toda essa família da fé, como foi o nosso pai Abraão. Eu quero jogar então esses desafios aí no seu colo, agora à noite, e fazendo algumas outras afirmações bem fortes. Eu vou te falar o que te limita. Todos nós somos acostumados a calcular nossa capacidade de fazer coisas, de conquistar coisas, baseados nos nossos recursos. Todos nós. E cada um de nós aqui tem recursos, todos. Inteligência, treinamento profissional, diploma universitário, uma casa alugada, um emprego, um trabalho, um salário garantido no final do mês, talvez uma poupança, um carro quitado, enfim, você tem recursos, inteligência, criatividade, articulação, capacidade de liderança, não sei, você tem um conjunto de recursos, e você planeja a sua vida baseando-se nos seus recursos. Só que eu vou te falar, os seus recursos são as suas limitações. Você é limitado pelo seu recurso. Você é limitado pelo dinheiro que você tem, pelo salário que você tem. A sua mente é limitada, a sua vida espiritual é limitada pelos recursos com os quais você conta. Toda vez que você se dispõe a responder a Deus, primeiro você olha na sua sacola de recursos. Toda vez que tem um desafio de Deus, você pensa primeiro no conjunto de recursos. Você é limitado por Ele. E aí você ora: Deus, me leva, Senhor, a conquistar grandes coisas. Deus, eu quero servir ao Senhor com fidelidade. Deus, eu quero ser uma mulher de fé, um homem de fé. E aí Deus responde a sua oração, sabe como? Libertando você dos seus recursos. Primeira coisa, Deus te tira da base limitante dos seus recursos. E como é que isso acontece? Sei lá, casamento que é abalado, demitida da empresa para quem trabalhou 25 anos, aquilo que dava certo, que dava lucro não dá mais, e uma série de outras coisas, crise emocional, ou física, ou de saúde. Espera lá, mas você tinha tanta inteligência, tanto vigor físico, tanta capacidade, e agora cadê os seus recursos? Deus ouviu minha oração, pastor. Deus está me chamando para a grandeza. E eu quero te falar então, Deus vai fazer um favor para você, libertando ou desconectando, desplugando você dos seus recursos. A única forma de você conquistar grandeza é Deus conectar você aos recursos dele, não seus, dele. A iniciativa dele, as ideias dele, a liderança dele, a inspiração dele, o dinheiro dele, a capacidade dele, o talento dele, as ferramentas dele.
Ele vai te conectar nisso. Agora todos nós somos muitas vezes tão naturais, tão mesquinhos muitas vezes na nossa maneira de pensar, e nós avaliamos sempre as coisas em mãos, as coisas naturais, mas na verdade isso é o que te limita. Deus então, para te levar à experiência da grandeza, Ele precisa libertar você dos seus recursos, desligar você da tomada dos seus recursos. Mas pastor, isso é desesperador. Verdade. Outro problema e outra afirmação muito forte: você é limitado pela sua estrutura de raciocínios. Você é limitado pelo paradigma que entrou aí por conta da cultura onde você é criado, por conta daquilo que você herdou de pai, de mãe, de cultura brasileira, língua portuguesa, desse sistema de coisas. E toda essa mentalidade, ela funciona como um programa de computador dentro de você. A sua vida hoje é resultado direto do que entrou aí dentro. Suas prioridades, seus comportamentos, seu estilo de vida, seus valores, as coisas onde você gasta seu tempo, seu dinheiro, seu trabalho, os seus sonhos. Isso, esse seu projeto de vida, essa sua casa sendo construída, ela é resultado de uma estrutura de pensamento que entrou e rege a sua vida inteira. É por isso que às vezes quando você vai conversar com gente desse tipo de ideologia que graça aí fora, a pessoa não consegue enxergar nada, porque ela já não questiona as bases do raciocínio que foram implantadas na vida dela desde pequeno, e é confirmado na escola, depois no ensino médio, depois na universidade, e vai construindo uma superestrutura de raciocínio, cujos argumentos elementares, primários, são totalmente equivocados. E aí Deus precisa então trocar o seu software, passar um antivírus em você. Deus precisa trocar as bases, os paradigmas, a maneira de pensar, os valores, as prioridades, e aí você se converte, e aí perdeu tudo. Vou te falar, foi exatamente essa a experiência de Abraão, a experiência de perder tudo, para ganhar o quê? Grandeza. E olha só o que Deus pede para esse homem, capítulo 12 de Gênesis, versos 1 a 3, a escritura sagrada diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão tocadas, serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Você vê Deus falando de grandeza pelo menos 3 vezes aqui. Eu vou fazer grande o teu nome. Em outras palavras, você não vai ser uma pessoa irrelevante, não. Você vai ser uma pessoa fundamental na sua parentela, no meio dos seus primos, no meio dos seus tios. Contei ontem a minha experiência de conversão, me converti bem cedo. E a família do meu pai avaliava êxito na base de conquista financeira. E um primo meu aqui de São Paulo fez engenharia na escola politécnica da USP. Depois esse cara foi fazer uma pós-graduação no Japão, pela Sharp. Depois disso o cara trabalhou acho que uns 10 anos, reuniu um dinheiro, comprou o primeiro restaurante de McDonald's lá em Curitiba. Hoje o cara é podre de rico, ele tem 3 restaurantes do McDonald's em Curitiba. A mulher dele andava de Mercedes com motorista. E aí o meu pai olhando para mim, eu tinha feito um curso no ensino médio, naquele antigo Cefet, que eram as escolas técnicas federais, curso de eletromecânica, e os meus colegas todos caminhavam para a engenharia, para as engenharias,
porque o fundamento de física e de matemática dado ali era fortíssimo. Então eles passavam nos primeiros lugares nas engenharias, e eu tinha notas muito altas em física e em matemática, eu tinha tudo para passar numa das engenharias. Aí meu pai perguntou para mim: você quer estudar o quê? Eu não tenho nada a ver com engenharia, eu quero fazer história. Ah! Você está louco? Você vai fazer o quê? História. Mas o que você vai fazer com história? Você vai contar história? Não sei. Porque a mentalidade lá fora toda tem a ver com êxito contado na base de conta bancária e de conquistas naturais, o tipo de carro que você dirige, qual é o bairro onde você tem a sua casa quitada, onde você passa férias, que tipo de roupa que você usa e qual é o perfume e a bolsa que a sua mulher usa. Olha, eu quero te falar, desculpa, eu estou fora desse métier, porque o meu êxito e a minha grandeza não são medidos em função disso. Nós estamos aqui para influenciar centenas de milhares de pessoas e alterar o destino eterno de milhares e milhares de pessoas. Esse é o propósito existencial da minha vida e da vida de muitos de nós. Agora Deus promete então para Abraão, pelo menos em 3 lugares nessa porção pequena da Escritura: eu vou fazer grande o teu nome, eu te engrandecerei, e em ti todas as famílias da terra serão tocadas, em escala global, internacional, mundial. Você vai afetar o planeta, Abraão. Mas qual que é o passo, qual que é o caminho para isso? Sai. Como é? Pera lá, me explica direito. Eu estou querendo entender melhor esse negócio aqui, Deus. O que o Senhor está dizendo? Sai e vai. Você não vai se você não sai. E tem muita gente que nunca vai porque nunca saiu. E alguns que saem pela metade. Alguns que deixam o Egito, largam o Egito, mas o Egito vai dentro. É um sair parcial, é um sair meio enganoso, é um sair para inglês ver. E Deus fala para Abraão: sai, corta, rompe, vai embora. O que será que ele está querendo dizer? Sair de onde? Primeira coisa, sai da tua terra. Em outras palavras, esquece os seus recursos. Como assim? É injusto o Senhor falar isso para mim. Sai da tua terra, lugar onde confortavelmente eu tenho a minha cultura, a minha língua, onde eu não sou estrangeiro. Não sei quanto a você, mas eu tenho experiência de ser estrangeiro. O primeiro lugar onde eu fui estrangeiro foi em Portugal. E português, como normalmente todos os latinos da Europa, né? Espanhol, francês, italiano, normalmente eles não mordem, mas latem muito alto. Do que é que eu estou querendo dizer? Várias vezes nós fomos afrontados ali em Portugal pelo fato de ser brasileiro. Você é brasileiro, o que você está fazendo aqui? Vai embora para o seu país. O que você está fazendo aqui? Mas várias vezes eu ouvi coisas desse tipo. Muitas vezes nós fomos afrontados. Numa ocasião num banco comercial, banco comum, não era banco público não. Chega a minha vez de ser atendido no caixa, e a minha carteira de residência de Portugal não tinha saído ainda. Eu tinha uma outra que era provisória, mas não valia ali para o caso. Eu tinha que me identificar com a carteira de identidade brasileira. Quando chega a minha vez no caixa, o sujeito olha a minha carteira de identidade e ele joga, ele faz assim: isso não presta. Eu falei para ele, não falei não, eu pensei comigo: ainda bem que eu sou crente. Porque a vontade que eu tenho aqui agora é fazer uma zorrague de corda e sair metendo o pé em tudo que eu estou vendo. Como Jesus fez quando ficou indignado para limpar o templo. Que indignação horrível de sentir que eu não faço parte, que eu não estou dentro, que eu não sou aceito, que não interessa, ainda que você obedeça a todas as leis e satisfizesse todas as regras imigratórias, você não faz parte.
está morando nos Estados Unidos há 8 anos. E muitas vezes, ao entrar ali pelo caminho da imigração nos aeroportos, me dava taquicardia, porque costumeiramente eu era maltratado. Costumeiramente. Ser estrangeiro é muito ruim. E Deus fala para Abraão: sai da tua terra. Sai daquilo que para você é confortável. Sai daquilo que é previsível. Sai daquilo que você conhece, onde você está conectado, onde você conhece a cultura, onde você conhece todos os endereços, o clima, a comida, os hábitos, onde você está 100% integrado. Sai, deixa os seus recursos e passa a contar com os meus. Como é que é, Senhor? Deixa os seus recursos palpáveis, visíveis, que você pode tocar, sentir, cheirar, pegar, medir, e vem depender dos meus. Mas espera lá, o Senhor é um Deus estranho, porque o Senhor não tem nem nome. O Senhor é um Deus sem nome. Sou. O Senhor é um Deus sem rosto. Sou. O Senhor é um Deus sem endereço, sem templo. Não tem um lugar para ir cultuar esse Deus de Israel, que não tem nome, não tem rosto e não tem templo. É desigual o Senhor pedir isso para mim. Entregar tudo que eu peguei, senti, vivi, coisas das quais eu tenho memória. Trocar o certo pelo duvidoso. Pois é, estou te pedindo para caminhar pela fé. Estou querendo conquistar no seu coração um nível de confiança em que você vai viver com base nos meus recursos, no meu poder, no meu talento, na minha força, na minha glória, na minha grandeza, no meu dinheiro, nas minhas oportunidades, nas minhas ferramentas. Você não precisa de estar plugado nesses seus recursos pobres, parcos, pequenos. Sai da tua terra. Fala de mudar completamente os paradigmas das coisas, as suas fontes, a sua maneira de viver a vida, como você construiu sua família, a posição da sua mulher, a posição do homem, a posição dos filhos, toda a visão da existência, toda a explicação e percepção da realidade vai ser trocada. Eu estou mudando todos os seus paradigmas. Vocês me serão uma nação sacerdotal, completamente conectada com os meus altos desígnios para este planeta. Foi para isso que Deus chama Abraão: sai, desliga, larga o conforto, a estabilidade da tua terra. Segunda coisa, deixa a tua parentela. Dindinho e dindinha, vovô e a vovó, o tio, a tia, os primos com quem eu jogava bola, as festas de Natal, de final do ano na casa da minha avó, as conversas gostosas com meu tio. Mas largar como? Você nunca mais vai vê-los na sua vida inteira. Não tem internet, não tem WhatsApp, não tem telefone, não tem avião. É um caminho sem volta. Desconecta da ligação emocional com aqueles que te supriam interiormente, porque a partir de agora eu sou a sua provisão emocional. É de mim que você vai tirar segurança, estabilidade, confiança, sanidade psicológica. E é interessante, de novo, ele pode falar: mas Deus, como é que é isso? O Senhor está querendo que eu troque o relacionamento com essa gente que me ama, esse povo com quem eu tenho muito em comum. Eu compartilhei a minha existência inteira crescendo nessa parentela, e agora o Senhor pede que eu saia da minha parentela nesse nível? Trocar isso pelo quê? O certo pelo duvidoso de novo? Sim. E a terceira coisa, sai, a parte mais dura, da casa do teu pai. Meu paizinho, meu pai que me ensinou tudo que é referencial de identidade,
referencial de masculinidade, referencial de valores, referencial de estilo de vida, de comportamento, de ideologia. É a base da minha identidade. O Senhor está querendo mexer na minha identidade. Claro, Bidu, demorou a entender. Estou querendo mexer na sua identidade num nível muito profundo. Porque uma coisa é você ser filho do José, e nada e nem ninguém vai mudar isso a vida inteira. Mas a outra coisa é que eu estou chamando você para se tornar um filho de Deus, gerado em Cristo Jesus, para boas obras. E do mesmo modo que você traz o DNA do teu Pai no seu corpo, a partir de agora tu trarás o DNA do teu Pai Celestial para sempre. Do mesmo modo que você tinha uma tendência para coisas naturais a partir do que você herdou do seu pai, a partir de agora você tem uma tendência para coisas eternas, superiores, transcendentais, por conta da herança que eu coloco dentro de você como meu filho. Larga, deixa a casa do teu pai. Agora, evidentemente, ministrando essa palavra, ninguém está aqui dizendo que você tem que romper com ninguém, pelo amor de Deus. Nem estou dizendo que amanhã você tem que comprar uma passagem aérea da TAM e voar para a Europa. Não estou falando que você tem que largar a sua parentela e nem romper com seu pai, com sua mãe. Entenda todo o contexto que Deus está fazendo aqui. Eu quero gerar uma nova identidade nacional dentro de você. Eu quero mudar os paradigmas mais profundos. Eu quero trocar as suas bases mais fundamentais, mais elementares. Eu quero gerar em você um novo homem, Abraão. E a única maneira de você fazer isso é me seguir sem titubear. Deixa tua casa, tua terra, tua parentela e vai. Vai para onde? O Senhor não me deu nem mapa. Como diz o mineiro, oncotô, oncovô, cocossô. Sai e vai. Tá bom, estou com a minha mala aqui, mas para onde que é? Vai para onde? O nome do país é Terra que te mostrarei. Não tem no mapa. Por mais que eu procurei no Google, não tem terra que te mostrarei. Não é norte, não é sul, não é leste, não é oeste, não é lado nenhum. Não existe esse país chamado terra que te mostrarei. Pois é, não tem mesmo, porque eu vou te mostrando a miúde. Eu vou te mostrando aos pouquinhos, à medida que você aprende a me seguir, à medida que você aprende a caminhar pela fé, à medida que você aprende a estar plugado nas minhas fontes inesgotáveis de poder, de graça, de amor, de cuidado, de direção, de suprimento, de estabilidade, de bênção, de abundância, de bondade, de amor e de cuidado. É a terra que te mostrarei. Cada manhã você vai andar um pouquinho, e eu vou te mostrando aos pouquinhos, até você chegar nela. Se você ler a história toda, ele chegou tanto que ele passou. Chegou no deserto do Negev, que está lá quase na divisa com o Egito. Passou da terra. E Deus manda Abraão, agora volta. E percorre a terra na sua extensão, na sua largura, do oriente para o ocidente. Porque a terra que tu estás pisando, eu te darei a ti e a tua descendência. E aplicando isso para você, igreja Dínamos, pede-me e eu te darei as nações por herança. Não interessa quão longínquas, quão complexas, quão difíceis, quão desafiadoras, quão perigosas, eu te darei a ti e a próxima geração que vem depois de ti. Quando você então aceita o desafio de Deus de construir grandeza, em outras palavras significa sair desse círculo de mesmice em que você conta com coisas visíveis e parte para caminhar com Deus na base da fé, na base da dependência de Deus por fé, na base de ouvir a voz do Espírito, na base do seguir ao Senhor. E a Bíblia continua dizendo: sai, vai para a terra que te mostrarei.
E lá na frente Deus mostra que é uma terra ampla, que é uma terra que mana leite e mel, que é uma terra bendita, maravilhosa. Até que ele chega na terra, e eu não sei quantos aqui têm uma ideia clara do mapa da nação de Israel. A nação de Israel é uma fina faixa de passagem, que conecta 3 continentes: a Europa, a Ásia e a África. Todo mundo que tiver que passar de um lado para o outro vai ter que passar sobre a nação de Israel. Primeira vez que eu estive em Jerusalém, eu fui no museu e havia ali um guia, na verdade uma senhora muito conhecedora de história, e para alguém que eventualmente já foi lá na cidade velha de Jerusalém, tem uma torre chamada Torre de Davi, que é a última construção da época de Jesus, ainda construída por Herodes, está lá até hoje. E dentro dessa estrutura, você tem muitos níveis que vêm desde a época de Ezequias, os primeiros reis, e a níveis, e você vai passeando ali, caminhando na história, e aquela judia dizendo: Israel foi conquistado 37 vezes. Aí Abraão pode falar para Deus: escuta aqui, você está vendendo gato por lebre. O senhor está querendo dizer que o senhor vai me construir grandeza? O senhor está me mandando para um lugar de passagem que todo mundo que passar quer conquistar? Os babilônios vão conquistar, os assírios vão conquistar, os persas vão conquistar, os gregos vão conquistar, os romanos vão conquistar, o império otomano vai conquistar, os muçulmanos vão conquistar, mais para frente os britânicos vão conquistar, e eu fico aqui chupando o dedo nessa terra que todo mundo conquista? É porque você não entendeu nada, Abraão. Porque o meu propósito com você não é nem essa questão física, mas é uma questão tão maior. Eu vou fazer vir através das tuas entranhas o próprio Messias, que será o Redentor da humanidade inteira, e tu serás pai de nações que tu não conheces, tu serás pai de homens e mulheres cuja língua não conhece. Haverá um dia lá no futuro, no ano 2016, num lugar longínquo no Brasil que hoje nem existe, que se falará o teu nome, e aquela população e aquele povo lá, conectado pela fé nas suas fontes, eles serão filhos, chamados filhos de Abraão, mediante a fé, porque a terra para o qual eu te chamo é muito mais ampla do que essa fina e estreita porção de terra chamada Israel. Quero perguntar: quantos são filhos de Abraão mediante a fé aqui? Eu fiquei chocado com uma experiência, isso é só uma curiosidade. Eu inventei de fazer um curso de hebraico há uns 10 anos atrás. Esse professor era um pastor do Nordeste. Ele escreveu um livro, e esse livro era resultado de pesquisas que ele foi fazendo ao longo dos anos. Era um estudioso. Esse homem foi nos arquivos mais antigos ainda da Idade Média, lá em Portugal, para descobrir a origem da vinda dos judeus para o Brasil. E aí nesse livro ele descobre que há mais ou menos 22 sobrenomes judaicos, desses judeus convertidos ao catolicismo, no final ali do século XVI, e eles começaram a vir para o Brasil, e eles perderam as suas origens, e esses 22 sobrenomes correspondem hoje a mais ou menos 20 a 25% da população brasileira. Eu fui atrás da lista, lá no livro, e peguei os sobrenomes dos meus avós, que eu não herdei, sobrenome dos meus bisavós. Fiz uma lista de 8 sobrenomes que eu não tenho. Dos 8 sobrenomes, 6
eram de origem judaica. Eu falei, o quê? Quer dizer que tem DNA de Abraão aqui? Eu quero te falar, tem DNA de Abraão no meio de muita gente aqui, você nem sabe. Primeira vez que eu fui a Israel, eu fui sozinho, fui para jejuar, fui para orar, não fui para fazer turismo, não levei ninguém, não estava ganhando nada. Enfim, fui para dentro da casa de uma família judaica. E quando eu cheguei diante da cidade velha de Jerusalém, sabe o que aconteceu comigo? Me deu taquicardia. Tum, 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 tum. Não é porque eu considero aquele lugar especial ou mais sagrado do que outros, mas por conta de que uma lista enorme de coisas cruciais da história que afetaram a minha vida e a sua, aconteceram naquele lugar. Por isso que eu fiquei com aquela sensação, e eu já tinha lido esse livro. Eu falei, Deus, será que existe conexões que vão para além da nossa consciência, da nossa clareza de informação? Eu quero te falar que sim. Sabe, Deus então fala para Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E no meio desse caminhar, eu vou conduzir, e eu vou guiar, e eu vou levar você ao clímax do meu propósito para a sua existência, e eu vou construir na sua vida grandeza. E a única coisa que Deus esperava que Abraão fizesse era gerar filhos. A Bíblia mostra duas gerações no livro de Gênesis. Uma geração dos filhos de Caim, fazedores de coisas, extremamente hábeis, reconhecidos e aplaudidos pelo seu êxito em conquistar coisas. A Bíblia fala que eram eles os fabricantes de armas, eram eles os instrumentistas de arte, eram eles os fazedores de tenda, eram eles os agricultores. Mas da geração de Abraão a Bíblia não diz nada. Das gerações dos filhos de Sete, que chegam a Abraão, a Bíblia não fala que eles são reconhecidos por grandes coisas e grandes feitos. A Bíblia simplesmente diz que eles geraram. E fulano de tal gerou ciclano. Espera lá, mas não tem mais nada na vida, ele não dançou, ele não jogou futebol, ele não torceu para a seleção brasileira, mais nada. Parece as informações de placa de cemitério. A cruzinha que é o dia que, a estrelinha é o dia que nasce, a cruzinha é o dia que morreu. Espera lá, nesse intervalo da cruzinha para a estrelinha, não aconteceu nada que dá para escrever nessa pedra. Você não fica meio indignado quando você vai em cemitério e não tem nada escrito sobre as pessoas? Esse aqui é o meu futuro. Marcelo Oliveira de Almeida, estrelinha, 12/12/63. Cruzinha, 25/8/2057. Mas a minha revolta é que entre a primeira linha e a segunda não tem nada. Esse cara não fez nada. Esse cara não fez nada de bom. Esse cara não cometeu nenhum crime também, digno de nota. Esse cara é irrelevante. Essa lápide aqui não quer dizer nada. E a Bíblia simplesmente, para essa geração de Sete, que desemboca em Abraão, a Bíblia simplesmente diz que fulano gerou ciclano, gerou ciclano, ciclano gerou fulano, fulano gerou o outro gerou a outra, que gerou o outro e a outra, e o outro gerou o outro, e o outro gerou esse, e esse gerou esse. Mas espera lá, esse povo só procriava, ele é um bando de coelho. E aí a Bíblia chega em Abraão, e o grande projeto existencial é: de ti eu farei uma grande nação. Uma grande nação vem implícito um povo numeroso. E aí Abraão, o homem da fé, obedeceu, saiu, deixou sua terra, sua parentela, a casa do seu pai, passou a viver uma vida de tendas, isto é, uma vida de dependência de Deus, seguindo a voz do Espírito. Vai para a terra que eu te mostrarei. Tá bom, estou aqui. E agora, a outra parte da promessa de grandeza é eu gerar filhos.
parece uma conspiração contra o coitado Abraão, porque a mulher dele era estéril. Não era histérica, era estéril. E não interessa como esse homem ora, jejua, clama, é fiel, adora, faz guerra espiritual, vem para a vigília do crossover, e a mulher não concebia nem que a vaca tossisse. E o grande projeto existencial de grandeza, a confiança dele em Deus, não interessa o que era feito. E chega um ponto que a coisa vai ficando mais grave, e mais grave, e mais grave, porque a mulher agora envelhece, a mulher não ovula mais. A Bíblia diz, acabaram o costume das mulheres. Em outras palavras, ela não menstruava. Aí na festa de aniversário de Abraão, de 99 anos. Quantos? Posso brincar? Não, vocês não querem que eu brinque. Posso brincar? Na festa de aniversário de um homem de 99 anos. Pensa, irmão. Tem 99 velhinhas em cima do bolo. O homem não tem nem fôlego para soprar. Sopra de novo. 99 anos, diz a Bíblia. Apareceu El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Chegou atrasado. Eu já estou com o meu jazigo, paz e felicidade comprado. O Senhor vem no meu aniversário de 99 anos. O que um homem de 99 anos está planejando? O senhor enlouqueceu. O senhor perdeu o tempo. O senhor passou da hora. O que um homem de 99 anos vai fazer da vida? E o senhor já viu o que virou a Sara? A Sara virou um cabide de pelanca. Como um cabide de pelanca com esse homem de 99 anos. A Bíblia diz que ela cessou o costume das mulheres há muitas décadas, desde 1942. E eu, um homem de 99 anos, a Bíblia não diz isso, mas deduz-se. Um homem de 99 anos é impotente, irmãos. Impossível. O mesmo Deus que começa essa conversa em Gênesis capítulo 12, Ele está sendo aqui maravilhosamente grande e irônico, querendo dizer em outras palavras. Sabe que nós falamos muita coisa em outras palavras? Em outras palavras. Você sabe que o tempo todo você está falando em outras palavras? Que as suas atitudes em relação aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, ao seu chefe, ao seu líder, ao seu pastor, as nossas atitudes dizem muitas coisas. Sabe que Deus diz muitas coisas para nós através das suas atitudes? Quando Deus, por exemplo, manda Jesus, que é o seu presente, canalizado para você, o que Deus está dizendo para você? Não por palavras, mas na atitude dele. Eu estou medindo você pelo tamanho do presente que eu estou te dando. Gente fajuta que não vale nada, você dá presente vagabundo. Mas gente fundamental, eu vou dar o presente mais caro, mais único, mais extraordinário. Então eu estou medindo você pelo presente que eu te dei. Simples. Quer ver um outro exemplo? Quando os meus filhos eram pequeninos, eu tenho gêmeos, e eles eram muito hiperativos. E meu Deus do céu, só de olhar para aqueles meninos a gente ficava cansado. Depois do almoço corria, pulava, brincava, pulava em cima do sofá, caía, machucava, chorava, brigava, chorava, ria, brincava, pulava e corria, descia, subia a escada, caía da escada e vinha, machucava e ria, brincava. E quando eles cansavam, o Timóteo especialmente, ele olhava e me procurava. Onde é que o papai está? Aí ele me achava. Ele vinha, onde quer que eu estivesse, ele vinha, se aninhava no meu colo e dormia. O que esse menino está falando com essa atitude?
Os braços do meu papai são o lugar, ou é o lugar mais gostoso, tranquilo, aconchegante que eu tenho para estar. Entre escolher ir para o meu quarto e para um quarto tranquilo e uma cama confortável e os braços do meu pai, eu quero os braços do papai. Essas memórias ficaram. O que Deus está falando em outras palavras para esse homem de 99 anos que o segue nessa promessa de edificar grandeza pela fé? Ele está dizendo: eu esperei você acabar todos os seus recursos para você experimentar agora quais são os meus. E é interessante a revelação do nome aqui. Quem aparece não é Jeová Jirê, não é Jeová Nissi. Quem aparece aqui, quem se revela no dia do aniversário de 99 anos é o Senhor Deus que tudo pode, é o onipotente, é o todo capaz, é o El Shaddai. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Eu só vou me revelar na totalidade para você o dia que os seus recursos finalmente acabarem, nos dias que você confiar em mim no nível de depender de mim irrestritamente, sem limitações. Você vai começar a ver o meu poder, a minha glória, a minha grandeza, os meus milagres, os meus sinais, os meus prodígios. A revelação dos meus sinais e do meu poder é igualmente proporcional à sua entrega e confiança a mim por fé. Entendeu? Ou tem que desenhar, Abraão? E aí o anjo vem e fala com a Sara: você vai ter um filho. Legal essa, gostei. Ai, que comédia. Uma mulher, eu não tenho mais nem dente. Eu não tenho dente. Imagina uma veinha, um caquinho, grávida. E ela ri. E aí o anjo falou: pode rir. Esse vai ser o nome do menino, Riso. Porque você está achando que a sua ironia vai ser contra o Altíssimo? É o Altíssimo que vai ter ironia em relação à sua incredulidade. Não interessa que você é uma velhinha, incapaz de ovular. Conceberás e darás à luz um filho, ele será das raízes de Israel, e o nome dele será Isaque, Riso. E não é que a velha engravida? E não é que o milagre acontece? E pouco tempo depois a mulher está com um bebê no colo, e as pessoas perguntam: qual é o nome dele? Comédia, graça, riso, chacota. É Deus zombando da minha pequenez e da minha incredulidade. Sabe, eu quero te dizer, nas gerações de Abraão e depois Jacó e depois os filhos de Israel, depois culminando no Messias e depois chegando até aqui, a Bíblia mostra claramente que nele todas as famílias da terra foram abençoadas por causa do descendente que veio por intermédio das gerações que se sucederam. Gerações de gente que ousou acreditar, crer e depender de Deus, conectar-se no Senhor. Deixa eu te falar, Deus chamou você para grandeza, rapaz. Mas enquanto você for natural, não tem grandeza na sua vida. Deus chamou você para grandeza, moça. Mas enquanto você fizer medida e se prender aos recursos naturais que você tem, você será limitada por esses recursos. Não interessa que você tenha um nome importante, uma família rica, tem influência, você tem mestrado e pós-doutorado. Essa sua sequência de recursos, na verdade, são os seus fatores mais limitantes. Muitos anos atrás, nós estávamos orando lá em Goiânia, e Deus deu uma palavra muito séria
usando uma pessoa muito simples. E eu fiquei chocado com aquela palavra, porque tinha a ver com o futuro, tinha a ver com o alcance de coisas muito grandes. E eu orei e falei para Deus, essa visão é pesada demais, porque ela é muito maior do que eu. Aí Deus falou, precisamente, entendeu? Ela é muito maior do que você, porque não é você que vai alcançá-la, não são nos seus recursos, nem na sua capacidade, nem no seu tino administrativo, nem na sua criatividade, nem na sua articulação, nem na sua inteligência, nem na sua experiência, mas é pelo meu poder, diz o Senhor. Em 2007, eu e o pastor Aloysio, nós concordamos que depois de 21 anos de ministério, nós fundamos a Videira juntos. Eu vim para São Paulo, ele permaneceu em Goiânia. Por vários anos, as duas únicas igrejas que nós tínhamos eram de Goiânia e de São Paulo. Depois de quase 8 anos em São Paulo, 21 anos de ministério, fui impelido por Deus para um ano sabático. Na verdade, 10 meses. Para orar, para buscar a Deus. E naquela época, isso 2007 para 2008, ficamos ali no final daquele período. Deus colocou de maneira muito clara que o propósito dele era que o Aloysio assumisse a supervisão das nossas igrejas, que já tinham crescido mais e se multiplicado aqui no Brasil, e que a gente ia começar praticamente do zero. 2007, 2008, nós tínhamos 2 igrejas fora do Brasil, uma em Atlanta e a outra em Cusco, no interior do Peru. E nós ousamos crer em Deus, e crer nas promessas de Deus, e deixar a nossa terra. Nunca sonhei morar em Estados Unidos, não preciso disso. Eu tinha uma vida muito confortável, frutífera aqui em São Paulo. Eu amo São Paulo. Aí Deus me manda para aquela terra, e nós começamos a orar e a buscar o Senhor. Igrejas começaram a surgir, igrejas começaram a avançar. E depois de muitos anos que Deus tinha prometido coisas na África, no continente africano, eu estou um dia numa conferência em que a Cindy Jacobs é uma mulher muito usada por Deus em palavra profética. Eventualmente alguém aqui já deve ter ouvido falar sobre essa irmã. Eu fiz um curso com ela, e isso fazia parte de um mestrado em liderança. E ela estava dando lá um assunto, um seminário sobre visões e sonhos proféticos. Eu levantei a mão e perguntei: quando você diz visão profética, você se refere a uma visão real, em que você vê a cena, os detalhes, ou é uma convicção muito clara no seu espírito? A mulher não respondeu a minha pergunta e começou a profetizar. Naquela época, nós estávamos começando a mandar os preparadores de caminho para as capitais brasileiras. E ela falou: Deus vos dará propriedades em todo o Brasil. E Deus levantou conexões importantes em Portugal. Ela não sabia que eu tinha sido missionário em Portugal por 4 anos. Mas o maior impacto do vosso ministério será na África. Ela não sabia que nós estávamos para entrar na África. E aí terminou de profetizar, o irmão que estava do meu lado já virou, fez um cheque. Ele falou: eu sou o primeiro a investir nesse ministério. E tuf, me deu um cheque. Eu falei: uau, eu estou meio tonto aqui. Você tem não, eu estou aqui até meio desorientado, desnorteado. Sabe, em pouco mais de 6 anos, 152 igrejas foram plantadas. Você vai perguntar: como? Eu não sei. Com que dinheiro? Não sei. Como? Não sei. Com qual recursos humanos? Não sei te explicar. As coisas foram se sucedendo, uma após a outra, e graça de Deus e cuidado de Deus. E quantas experiências, tipo, aparece na cidade da Beira, no interior de Moçambique, um lugar paupérrimo, um lote para comprar, que normalmente custaria $200 mil, e está à venda por $90 mil, e o pastor lá fala: pastor, nós não podemos perder essa oportunidade. Eu falei: meu filho,
90 mil dólares, quando você transforma em real, dá vontade de chorar. Claro que eu não falei isso. Eu não jogo serragem na sopa de ninguém que tem fé. Falei, vamos orar. 2 dias. Nós temos uma célula nos arredores de Tóquio, cidade chamada Gotemba, de uma irmã. Ela era esposa do dono do consórcio nacional. Foi muito grande no Brasil, sofreu intervenção do Banco Central, muitos anos atrás. Tesouro, não é um homem, é o nome da moça, da mulher. Sei que o Banco Central decretou a intervenção, e essa mulher com o marido, acabou, não tem mais vida financeira. Se ela deposita R$10, o sistema confisca para pagar encargos e funcionários, e quebrou. Essa mulher foi para o Japão, se converteu aqui em São Paulo ainda, e se alimentando da palavra e tudo, e os anos passam. 2 dias depois que os irmãos falam desse lote de 95 mil dólares, a Tesouro liga para mim, fala, pastor, por 7 anos nós estamos reservando o dízimo da célula. Eu falei, é mesmo? Célula pequena, de umas 12, 15 pessoas, no Japão, vou saber lá quanto que é dízimo de uma célula. Quanto que é, Tesouro? 95 mil dólares. Eu fiz a conexão Japão, Moçambique, Gotemba, Beira, e os irmãos da célula do Japão compraram, quitado, um terreno no centro da cidade da Beira, em Moçambique. Eu posso ficar aqui dias te falando do poder inesgotável desse Deus onipotente que te chamou para a grandeza, desse Deus onipotente que quer libertar você dos seus recursos limitados e limitantes, desse Deus todo-poderoso que quer agir para além da sua capacidade de raciocínio e de leitura da realidade que te limita, de saúde, de tempo, de treinamento, de capacidade intelectual. Não interessa as suas limitações, quando você aceita com ousadia ser plugado como Abraão foi, nos recursos inesgotáveis de El Shaddai, Ele levantará você para a grandeza. Não interessa a área da vida onde você atua como profissional, como crente, como líder, como homem, como pai, como mãe, como pessoa, porque Deus te libertou dessa tomada natural que limita e impede a fé de destravar, de destrancar os poderes do Deus que tudo pode, do onipotente. Eu quero perguntar, a igreja Dínamos vai ousar depender desse Deus que tudo pode, e vai ousar depender dos recursos inesgotáveis para milagres, para sinais, para prodígios, para coisas gloriosas. Quero terminar essa palavra dizendo que eu sabia que em algum momento a gente ia tocar nos países muçulmanos lá em cima, esses países radicais. E aí de repente Deus coloca no nosso caminho algumas pessoas que começam a abrir portas no Paquistão, no Nepal, no Irã. Falei, Deus, mas como é que eu vou mandar missionário para o Paquistão? O povo explode, arrebenta, mata, destrói. E aí de repente os alinhamentos de condições aconteceram para nós termos uma escola com 26 alunos do Nepal, do Paquistão e da Índia. Os indianos serão 15 indianos. E aí esse pessoal cheio do Espírito Santo, disposto a tudo, gente enxergando as coisas acontecerem. Eu quero te falar, a grandeza para a qual Deus te chamou para viver, experimentar e existir, olha aqui, vai depender de uma atitude simples, de aceitar, sair e seguir. Sai e vai. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Assim diz o Senhor para você: sai e vai. Mas sai mesmo e vai mesmo. Quantos querem sair? E quantos querem ir?
quer dizer que você vai virar missionário lá na Conchinchina, não. Quer dizer que Deus chamou para grandeza lá no Tribunal de Contas. Quer dizer que Deus chamou para grandeza lá na escola onde você é professora, lá na escola, lá no escritório de advocacia onde você faz parte da equipe de advogados. Ou eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé, pessoal do louvor, especialmente o irmão do teclado. Ministre, por favor, um cântico aqui no teclado. Eu gostaria que você abrisse a sua boca e respondesse a Deus. O que Deus está te falando, em outras palavras, mandando o pastor Marcelo te dar essa palavra hoje à noite? Que Ele chamou você para grandeza, que Ele tem intenções de grandeza, que Ele tem experiências de grandeza, de milagres, de poder, de vitória, de superação, ou de conquistas. Por que Deus te dá essa palavra nessa noite? Eu te chamei para vitória nesse casamento, eu te chamei para vitória nessa sua vida particular e pessoal, eu te chamei para vitória, ou na sua vida profissional, nos seus relacionamentos com seu filho. Eu te chamei para ser frutífero na minha casa, como líder de líderes. Gostaria que você fechasse seus olhos e abrisse a sua boca respondendo ao Senhor.